Algumas vezes eu falei a frase: o mundo não te deve nada. E mesmo sabendo que o mundo não te deve nada, você deve muito para o mundo. E se você não pagar aquilo que o mundo está te devendo, está te cobrando, né? Uma hora você vai pagar com juros. Essa é a lei da vida. Até foi mencionado muito no lançamento, no primeiro lançamento desse Lover aqui, os primeiros vídeos de lançamento, se mencionou muito essa ideia do mundo não te dever nada. É claro que ela é uma frase de impacto. É uma frase que, se você levar ao pé da letra, não terá sentido algum. Ou você não é bobo de levar as coisas ao pé da letra. Você é inteligente o suficiente para saber que essa é uma frase de impacto, mas tem um fundo, aliás, vários fundos de verdade nessa frase, e que estão totalmente ligados ao desenvolvimento da maturidade, principalmente da maturidade de um homem. Quando eu digo que o mundo não te deve nada, eu estou querendo dizer que muitas pessoas adotam uma postura vitimista com a vida. Elas se sentem injustiçadas pelas desigualdades da vida, tá? E principalmente em épocas de agora, onde desigualdade social, maioria e minoria, tudo é uma ferramenta política, tudo é uma batalha dentro de uma guerra cultural, as pessoas, os plebeus, né, como eu e você, nos confundimos muito no real significado do que seria uma injustiça ou uma desigualdade. Quando a gente compara, por exemplo, o que seria desigualdade, né? Desigualdade social, desigualdade racial, preconceito e todos esses papos. Isso existe. De fato existe, e de fato existe muita desigualdade entre as pessoas. Mas eu quero te fazer pensar que não existe, por exemplo, apenas uma desigualdade de preto contra branco, de rico contra pobre, de mulher contra homem, de heterossexual contra homossexual. Porque um tem mais chance que o outro. Não é só isso que gera desigualdade. Eu quero te dizer que o mundo ele é completamente injusto e que o lugar onde você nasceu pode ser muito bom comparado ao lugar em que outra pessoa nasceu. E ele pode ser muito ruim comparado a uma pessoa melhor. Então, se você comparar a realidade do brasileiro, por exemplo, com uma realidade de uma pessoa que mora na Noruega, na Dinamarca, na Suécia, você terá uma realidade bem diferente e você sentirá que o mundo é injusto. Se você comparar a sua realidade de brasileiro com a realidade de um chinês plebeu, no país mais populoso do mundo, verá que a sua vida é incrível. E assim vai indo, de comparações em comparações a gente vai indo em vários lugares. Por exemplo, essa besteira que as pessoas fazem de categorizar e comparar as pessoas entre maioria e minoria, classe social, cor da pele, lugar onde mora, é besteira, porque existem muitos fatores que fogem do nosso controle, tá? Fogem do nosso controle para que a gente olhe para nós mesmos e para a nossa vida e sinta a injustiça do mundo sobre nós. Por exemplo, você pode ser do melhor lugar, um lugar mais privilegiado do Brasil, ter uma boa aparência, uma boa condição financeira, mas você nasceu com uma doença sem cura. E aí? O mundo é injusto. Você perdeu o pai num acidente de carro. O mundo é injusto. Eu não estou dizendo aqui para você não ter compaixão pela dor das pessoas. Eu estou dizendo que o mundo é injusto, somente isso. Tá? Você perdeu um familiar nessa pandemia, um familiar seu morreu de Covid. A doença não vai selecionar o branco, o preto, o gay. Vai pegar aparelho. Vai ser aleatório, vai ser esporádico, ou seja, o mundo é injusto. Então você tem pessoas riquinhas, mas essa pessoa ela tem uma deficiência física, por exemplo. Você tem uma pessoa que ela é pobre, vem de classe social. Eu recebo muita pergunta assim, muita questão assim. Pessoas mais de classe baixa, né, que começam a ter esse comportamento vitimista para cima de mim. Elas podem ter para elas mesmas, não para cima de mim, não para cima do meu conteúdo. Porque, cara, essas pessoas, beleza, o cara nasceu numa cidade ruim, num local, num bairro ruim, uma classe social ruim, mas tem 2 pernas e 2 braços. E quem nasceu num lugar
bom, mas não tem. E eu sei que essa é uma minoria das minorias das minorias. Mas no fundo o que eu quero te dizer é que o mundo ele é sim muito injusto. Se você parar para fazer comparações, você vai ficar a vida inteira fazendo comparações. E isso vai ser um gasto de energia que não vai te agregar. Então por isso que não faz sentido se comparar. E toda vez que tu coloca uma comparação, tu faz uma comparação, tu coloca a tua energia em um contexto comparativo ou tu coloca alguma desculpa, mesmo que às vezes seja assim por preguiça, por inconsciência, né? A culpa no mundo e dá uma desculpinha do tipo, mas sei lá, eu não vou fazer tal coisa porque, sei lá, tá calor, tá frio, tô com preguiça. Porque, sabe, tu começa a perceber as injustiças, porque o mundo é injusto, repito novamente, mas quando tu para olhar as injustiças, você percebe mais elas, e aí elas agem mais sobre você. E aí você se sente mais incapaz. Então, se você tem a mentalidade de que o mundo ele não te deve nada, aceite que o mundo é injusto e não fique cobrando que o mundo faça algo para você, tá? É muito libertador essa mentalidade. Libertador também porque você entende que, poxa, eu tenho 30 anos agora, eu quero crescer financeiramente, eu já estou crescendo, eu já sou grande financeiramente, mas eu quero crescer ainda mais. Mas eu não vou ficar parado, sentado, fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz, esperando que vá acontecer alguma coisa. Não, não vai. E chega também um certo ponto da vida em que, é que eu sempre digo, né? A água bate na bunda, você começa a sentir os efeitos da vida, de ser um adulto, você começa a ver seus pais ficando doentes, você começa a pensar, poxa, mas e se minha mãe ficar doente e precisar de um tratamento que seja caro? Aí você começa a pensar, não, mas eu preciso ter essa grana. Eu preciso ter condição para dar conforto para minha família, para servir a minha família. É uma questão de maturidade. E tudo isso vem até você se você vai lá buscar, e não vem assim por conta própria. Ou seja, entenda que o mundo ele não te deve nada, ele não te deve conforto, ele não te deve felicidade, ele não te deve nada. Existe um papo de origem oriental que é proveniente dessas filosofias que invadiram o Ocidente. Filosofias como o Zen, budismo, e sim, tem coisas boas, tem muitas coisas boas isso aí. Outras filosofias espirituais de origens variadas que trazem aquela ideia de que o mundo é amor, de que você nasceu para ser feliz, de que você merece ser feliz. E você sim, você merece ser feliz, mas isso faz as pessoas entenderem errado e pensarem que, cara, se eu não estou me sentindo feliz, se eu não estou me sentindo bem, poxa, eu me sinto insatisfeito com o mundo, eu me sinto insatisfeito com Deus, ou seja, lá da onde vem a sua fé, e como se eu tivesse que ser feliz. Mas aí tu cria aquela ideia de que tu não precisa construir nada, de que tá certo, tá bom você ser um fracassado. E não tá bom. Você não tem que adorar a fraqueza, sem falar na cultura, a cultura de desconstrução que foi criando-se em cima do homem e tentando diluir essa ideia de associação do homem à força, da masculinidade à força, fazendo com que a gente não tenha mais orgulho em ser homem, não tenha mais orgulho em ser forte, não queira mais ser forte, não queira mais ostentar força, e tudo que é ou rico, ou bonito, assim, belo no sentido estético, pode até ser um objeto, né? E forte, firme, é tido como errado. Logo a gente nunca amadurece. Tá? Já no sentido, na continuação dessa frase, de o mundo não te dever nada, mas você dever para o mundo, isso justamente significa que você não vai tomar uma postura parada diante da vida, uma postura passiva diante da vida. Eu digo aqui, cara, todo treinamento ou livro ou qualquer conteúdo de qualquer pessoa que fale sobre desenvolvimento pessoal se baseia nisso, em você não ter uma postura parada, passiva diante da vida. Claro que eles vão chamar de diversos nomes diferentes, né? Eu não vou nem citar aqui, mas cada um vai dar um nome para isso. Eu também tenho o meu nome que eu dei para isso, que é o modo causa. Mas tudo isso significa você não ter uma postura passiva diante da vida. Tem muita gente, cara, 80% das pessoas vão ter essa postura passiva. São pessoas que não vão crescer, que vão sempre empurrar a vida com a barriga. São pessoas medianas. Claro, tem pessoas que não conseguem não serem passivas. Tem pessoas que nasceram para ser passiva.
Tem pessoas que nasceram para viver na média. Agora, tem pessoas que nasceram para crescer. Tem pessoas que nasceram para empreender. Você é uma dessas pessoas, você gastou dinheiro para estar aqui. Significa que você já tem essa veia de crescimento. Agora, por outro lado, as coisas que o mundo vai te cobrar não é só no sentido que você faça coisas o tempo todo, que você trabalhe, que você prospere, que você progrida. Ele vai te cobrar coisas naturais também. Por exemplo, é muito natural que você com uma certa idade, tipo menino, 10 anos, você já manifeste um certo interesse por coisas masculinas. Se você não manifestava um certo interesse por coisas masculinas, seus pais já olhavam estranho para você, pensando, não, será que esse cara aí, será que esse meu filho não é gay? Acredite, isso acontece? Ou seja, naquele momento, o mundo espera de você uma manifestação masculina. Ah, gênero sexual, identidade sexual é criação, construção social. Ah, nem vem esse papo aí pra cima de mim. Quando você cresce, tá? Você chega lá pelos seus 18 anos, o que o mundo espera de você? O mundo espera que você, não que você tenha algo construído, que você ganhe dinheiro, mas que você tenha um caminho a seguir. Seus pais esperam de você, o mundo espera de você. E quando assim, ó, você não vai olhar para os seus pais e ter a postura vitimista, dizendo, ah, você me cobra demais, o mundo me cobra demais. O mínimo que você tem que ter aos 18 anos é um caminho a seguir, uma direção a seguir. Se você tem 18 anos, não tem uma direção, trate de colocar como prioridade na sua vida pensar sobre isso. Se você tem os seus 25 anos, o mundo cobra de você, talvez, o início de um relacionamento. O mundo cobra isso, você tem essa capacidade. E por que o mundo cobra um início de relacionamento? Para que quando você tenha lá pelos seus 30 anos, você já tenha a capacidade, a habilidade, por exemplo, de sustentar uma casa, estar morando com uma mulher, estar administrando um lar, vivendo uma vida, não necessariamente de casado, mas de casal. Um momento da sua vida vai desabrochar em você um instinto, uma vontade latente de ser pai. Assim como vai acontecer o mesmo com a sua mulher, uma vontade de ser mãe. Aí você me diz assim, ah, e quem não quer ter filhos? Eu não ligo para a sua opinião se você tem menos de 30 anos. Me desculpe, meu querido, mas esse instinto, ele é natural, tão natural quanto a sede e a fome. Ele não se manifesta em algumas pessoas? Lógico que não. Com certeza existem as exceções. Existem as pessoas que claramente elas não querem isso para a vida delas. Mas eu não vou levar em conta a tua opinião se você tem menos de 30 anos, porque você não viveu o tempo suficiente para manifestar esse negócio em você. Tá? Cada fase da vida tem um procedimento. Ou seja, esse instinto vindo nesse momento da sua vida, eu vou chamar de um mundo te cobrando que você coloque uma vida no mundo. Tá? Uma cobrança do mundo. Aí o que acontece? Continua na sua frase dizendo assim, se você não pagar o que o mundo tá te cobrando, uma hora vai vir a conta com juros. Então digamos que você é daquele cara que aos seus 25 queria viver aquela solteirice, né? Ai, a solteirice, eu não quero me comprometer com uma mulher, blá, 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 blá. Eu tenho medo de relacionamento, eu tenho medo de comprometimento, eu sou frágilzinho, tenho medo de me ferir. Ah, porque as mulheres não sei o quê. Tudo bem você ter vivido isso por mais tempo. Só que entenda que nessa fase o mundo te cobrou uma coisa e você não pagou. Vai vir a conta com juros. Aí você fez seus 30 anos e a conta chegou. O que é essa conta? Talvez ela seja a sua vontade. Você pensa assim, eu não tenho mais aquela virilidade e aparência máscula que eu tinha com 20 anos. Eu estou envelhecendo e eu não atraio mais tantas mulheres. Logo, eu vou me ajuntar com uma. Papo do brasileiro, né? Eu vou me ajuntar com uma mulher. Só que com 30 anos, você já não vai ter mais aquela capacidade de sedução de meninas novinhas e virgenzinhas como você tinha antes. Aí você acha uma mulher formada, e você já constrói, ela pode ser uma ótima pessoa,
mas as chances de ela ser uma mulher que já foi casada, já se divorciou, as chances de ela ser uma mulher de um nível um pouco mais baixo, porque as de nível mais alto já estão em um relacionamento, ou seja, o mercado sexual já pegou a parte boa e deixou o que sobrou para você. Talvez ela seja uma pessoa incrível, vocês tenham algo incrível juntos, mas ela tem um filho e você lidar com o instinto materno da sua mulher sendo mãe de alguém que não é seu filho, talvez seja um pouco complicado para você. Ou seja, não é algo impossível, não é um preço que você não seja capaz de pagar, mas é um preço muito mais alto se você tivesse antes na sua vida aceitado a cobrança que a vida te fez. Quando você conheceu essa mulher aí, essa mãe solteira, por exemplo, depois de um tempo vocês resolvem casar, aí você fica naquele papo, o mundo tá te cobrando filhos, que você faça filhos. Ah, mas eu não quero agora. Ah, porque não sei o que, eu vou procrastinar, vou postergar. Mais tarde a gente faz, eu não quero assumir essa responsabilidade agora. Aí lá pelos seus 45 anos, você pensa, putz, mas a vida aos 45 anos é um pouco mais solitária. Todas as pessoas que eu conheci ao longo da vida estão inseridas dentro de uma família e eu estou aqui, sem muitos amigos. Meus familiares já estão mais velhos. Meus familiares que vieram antes de mim, todos estão muito velhos. Logo eles vão morrer. E meus familiares que estão abaixo de mim, no máximo, é um sobrinho. Porque filhos você não tem. E você começa a pensar que na sua velhice você vai ficar sozinho. Você estará sozinho. E quando você tiver seus 45 anos e começar a precisar de um hospital, de alguém que vá junto contigo, de alguém que te apoie, talvez você não tenha. Você começa a pensar então que você deveria ter tido filhos, você deveria ter feito os primeiros passos da construção de uma família, e você consegue agora pagar o preço de construir uma família tardia, atrasada, tá tudo bem, é muito comum, mas é um preço mais caro a ser pago. É por isso que eu sempre digo que se a gente não paga esse preço, no momento que vem a cobrança, sempre vai vir de algum jeito ou de outro mais tarde para nós. E você se pergunta assim, Copini, por que tu sempre relaciona o caminho da vida com a formação de família? É porque é assim. Porque tudo leva a isso. E não é eu que quero que seja assim. Eu simplesmente explico para ti o que eu estudo, as conclusões que eu chego. Não é eu que decido que tem que ser assim, eu vou te convencer disso agora. Não, é porque é. Simplesmente é porque é. E eu sei disso e entendo esse problema do brasileiro que é postergar essas cobranças da vida, porque é justamente aquela coisa de você sair da casa dos pais, né? O adolescente ele reluta muito em sair da casa dos pais, os próprios pais colaboram com isso. Então ele demora para amadurecer, que é uma cobrança do mundo, né? Ele demora para ter um relacionamento. Nesse relacionamento ele demora para casar, por exemplo. Ele demora para ter filhos, ele posterga o ato de ter filhos, tá? E por um lado isso é muito natural, porque a maioria das pessoas estão sendo assim, né? São assim. Existe uma tendência muito forte nessa geração de que os homens de 30 e poucos anos eles ainda sejam garotos, tanto visualmente quanto mentalmente. Enquanto que se você olha numa geração passada, um homem de 30 anos, a geração do seu avô, um homem de 30 anos, ele já estava velho, ele já estava endurecido, né? Envelhecido, de tanto trabalhar, de tanto assumir responsabilidades. Então as pessoas estão demorando mais para envelhecer. Isso, de certa forma, é bom, porque está aumentando a expectativa de vida, mas as cobranças do mundo, elas continuam aí existindo. É aquela coisa, tudo na vida é construído, né? Um relacionamento é construído, uma sedução é construída, o sexo é construído, a família é construída, a riqueza, uma empresa é construída. Tudo tem uma história. Se eu olho para as principais coisas da minha vida hoje, eu tenho uma história nelas. Alpha Life, puta história de mais de 10 anos. Se há 10 anos eu não tivesse dado aqueles passos, hoje não estaria aqui fazendo esse lover. O meu relacionamento, 7, 8 anos da minha vida, se eu não tivesse há 7, 8 anos atrás dado os primeiros passos, não é de uma hora para outra que eu consegui construir isso na minha vida. Então, é preciso que você volte a sua atenção muito para os seus primeiros passos. Os primeiros passos, eles não parecem passos. Eles parecem acontecimentos que são aleatórios, que acontecem assim, empurrando com a barriga. Mas, no fundo, eles são passos. Então, hoje, conhecer uma pessoa de valor é um passo.
Se transformar em um homem de valor é um passo. Fazer o lover é um puta passo. Repetindo então a frase simbólica que deu o tom pro lover, né? O mundo não te deve nada e mesmo assim ele vai te cobrar muito. E se você não pagar, um dia a conta vai vir com juros.